Os preços internacionais das principais commodities atingiram patamares históricos no primeiro trimestre deste ano, segundo o relatório divulgado pelo CPEA. Os principais motivos são fatores climáticos e a guerra na Ucrânia, que reduziram a oferta. A soja chegou a ser negociada na Bolsa de Chicago a $17 por bushel. É o maior patamar nominal da série histórica do CPEA, iniciada em 1997. Comparado ao quarto trimestre de 2021, o aumento foi de 13,4%. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a valorização foi de 15,1%. Por causa de fatores climáticos no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, a Conab estima queda na produtividade de 4,9% e na produção de 11,4%. O milho também alcançou os maiores patamares nominais da série histórica do CPEA. A safra era promissora, mas também foi prejudicada por fatores climáticos. A partir de fevereiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia impulsionou os preços internacionais. Na comparação anual, os preços observados no primeiro trimestre de 2022 estão 24% acima dos verificados no mesmo período do ano passado. O trigo foi de longe o cereal mais afetado pela guerra no leste europeu, já que a Rússia é o maior produtor mundial. Desde o início da pandemia, os preços do grão já apresentavam tendência de alta e o conflito apenas acelerou a valorização. No Brasil, em março, os preços atingiram a máxima nominal histórica da série do CPEA, iniciada em 2004, apesar de uma produção recorde, estimada em 7,7 milhões de toneladas. O algodão atingiu no dia 29 de março o maior patamar de preço registrado na série histórica do CPEA, iniciada em 1996, R$ 7,27 por libra-peso. A elevação do preço do petróleo e a menor disponibilidade do produto no Brasil em 2021 acirraram a disputa entre indústrias domésticas e o setor de exportação. Para a safra 2021-2022, a Conab estima um aumento de 16,8% na área plantada e de 19,9% na produção. O café atingiu recordes nominais em fevereiro, com a saca sendo negociada a R$ 1.500, o maior preço desde 1999. Os principais motivos foram o aumento do consumo e a redução da oferta mundial do grão. A Conab estima um aumento de 23,4% na produção do café arábica para a safra de 2022. O indicador de preço do boi gordo, CPEA B3, atingiu valores nominais recordes no primeiro trimestre, graças à redução de oferta e aumento nas importações. Já a carne suína, no atacado, registrou queda de 19,3% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, devido a elevados estoques, além da redução do volume de embarques internacionais. Vamos conversar com o pesquisador do IPEA, o Fábio Servo, para abordar mais detalhes desse relatório. De uma maneira geral, né, Fábio, a gente mostrou aí que houve uma valorização muito expressiva de quase todas as commodities, esse aumento provocado basicamente por mudanças climáticas, conflito lá entre Rússia e Ucrânia e também uma demanda um pouco mais aquecida. Mas a pergunta que fica é se esse cenário vai continuar, porque a gente já teve aqui, esse mês mesmo, registrando uma queda da soja que hoje, por exemplo, atingiu o menor patamar em 3 semanas. Como é que você explica essa mudança? Boa noite. Boa noite. Realmente é um cenário bastante desafiador. E é um cenário, quer dizer, esse cenário de incertezas, ele começa lá em 2020 com a Covid, com a pandemia mundial, que afetou muito esse balanço de oferta e demanda, principalmente no sentido de que muitos países buscaram recompor suas reservas, fazerem estoques estratégicos. A gente sentiu muito lá em 2020 o arroz, que atingiu níveis recordes no preço internacional, afetando o preço doméstico. Em 2021 a gente tem digamos, um avanço aí na questão da pandemia e na cura, mas você continua tendo uma elevação do preço dessas commodities associadas a alimentos, né, commodities agrícolas, e outras commodities também agro, como o arroz, como o algodão, muito afetado pelo preço do petróleo também. E por conta disso, por conta desse cenário de incerteza
e a preocupação dos países de recompor suas reservas de alimentos. Isso culmina agora no início do ano com essa eclosão do conflito aí Rússia-Ucrânia, que gerou uma série de externalidades negativas no mundo inteiro, seja países também reduzindo as suas exportações, preocupado com a oferta doméstica, seja a questão dos fretes também, que aumentaram muito nos últimos anos, seja por conta da questão do preço do combustível, o aumento do seguro de frete também. Então, na verdade, esse cenário de incerteza, que iniciou lá em 2020, que vem perdurando até agora, é o grande responsável pela forte alta do preço generalizado das commodities agrícolas, que de fato tem atingido as suas máximas históricas. É uma coisa realmente inédita e que isso vem comprometendo muito em termos da inflação de alimentos internos. Essa queda da soja, na sua opinião, é algo pontual? A tendência é que ela volte a se valorizar? E que perspectiva você faz em relação ao cenário daqui para frente, né? Em função da guerra, que tem poucas perspectivas de acabar a curto prazo, a questão da produção mundial, que também pode se comprometer em função da Rússia e a Ucrânia estarem envolvidas nesse conflito, a situação da China está pisando no freio das importações. Que cenário você faz aí nos próximos meses, pensando em 2022 e até em 2023, hein, Fábio? Pois é, de fato, o cenário não é muito otimista no sentido de você ter uma volta à normalidade dos preços internacionais. Você vai ter muita volatilidade, né? Você vai ter momentos em que determinados commodities vão atingir picos de preço, depois um retorno a um preço, um patamar um pouco inferior, mas sem aquele retorno a uma normalidade que a gente vinha observando aí 4 anos atrás, né, no pré-pandemia. Isso se deve muito à incerteza, porque mesmo você tendo um aumento da produção de alguns grãos por parte de países importantes, como, por exemplo, Estados Unidos, a Argentina, enfim, você tem uma incerteza muito grande no fluxo internacional, no comércio internacional. A questão da soja no Brasil, nesse início de safra 21-22, foi uma questão pontual no sentido de ter sido a seca no sul, né, uma questão climática. O ano passado acabou afetando outras culturas, esse ano afetou a soja e afetou o arroz. Mas a gente deve ter, do ponto de vista do produtor, por exemplo, você continua tendo os incentivos favoráveis no sentido de ampliar as áreas de produção, né, enfrentando questões climáticas pontuais aí, como vai ter a da soja, e de fato, como você bem mostrou na entrevista, vai ter uma queda inédita esse ano, bastante pronunciada, mas você vai ter outras culturas, como café, como algodão, como milho, que vão ter a cana-de-açúcar, que vão ter uma recuperação bastante expressiva em relação à queda do ano passado. Mas, infelizmente, do ponto de vista de preços, a gente não tem, principalmente preço final ao consumidor, a gente não tem um cenário ainda que a gente possa considerar otimista de normalização. Fábio Servo, analista do IPEA, obrigado pela sua participação, Fábio. Boa noite, até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigado.